vocês? Estou aqui para poder dar minha porção sobre a série das mulheres da Bíblia, do Ministério das Mulheres. E a minha porção vai ser sobre uma mulher que foi salva por apenas crer. Ela creu e foi salva, ela e a tua casa. É Raabe. Vocês já ouviram falar sobre Raabe? Então, ela só de ouvir falar sobre esse Deus maravilhoso, ela creu. E por ela crer nesse único Deus, ela foi salva e toda a sua casa foi salva. Eu creio que lá em Jericó existiam muitas famílias que eram muito mais dignas, respeitadas do que a família de Raabe, mas nenhum deles deixaram seus ídolos e nenhum deles se renderam ao único Deus verdadeiro, igual Raabe. Então Deus foi fiel com ela, A cidade toda foi destruída e Raabe e sua família foi salva. Ela não olhou a sua condição, uma mulher que era prostituta, pecadora. Pela sua fé, ela mudou todo o seu destino, Ela fez parte, ela ficou sendo uma pessoa importante, porque ela fez parte da genealogia de Jesus. Isso é muito importante para nós. A gente não deve ficar olhando a nossa condição, Deus está sempre de braços abertos a nos salvar, nos receber e mudar a nossa história. Basta crer. Jesus é o Senhor, irmãs. Olá, queridas irmãs e amigas. Hoje nós iremos falar de uma das mulheres mais importantes da Bíblia, Sara. Sara foi um grande exemplo de consagração, dedicação e uma mulher de fé. Sara, ela confiava nas promessas do Senhor e ela foi um exemplo de fidelidade. Sara é esposa de Abraão. Abraão, todos nós sabemos, que é o pai da fé. Abraão, um dia, o Deus da glória apareceu até Abraão e fez um chamamento para ele. Ele estava ali na cidade de Ur, uma cidade totalmente idólatra, e Abraão, ele hesitou o chamamento do Senhor, mas o seu pai o incentivou a sair. E Sara, irmãs, sempre foi uma com Abraão, sempre foi uma companheira, uma esposa submissa, uma auxiliadora, uma cooperadora, e Sara foi junto com Abraão. Só que Deus não falou para eles onde seria essa terra que eles iriam. E Abraão ia fazer uma grande diferença com um povo novo que ia sair da descendência dele por meio do chamamento do Senhor. Só que Abraão, ele entrou em Harã. E por entrar em Harã, houve uma desobediência, Nós vimos que Abraão, ele chegou ao ponto, certa vez, de entregar a sua esposa, como sua irmã. Sara foi colocada num harém. Irmãs, nós imaginamos a angústia de Sara, o sofrimento dela ali naquele lugar, Só que Sara, eu creio que ela foi diante do Senhor. Como ela era uma mulher de fé e que confiava nas promessas do Senhor, ela foi até o Senhor. E o Senhor, irmãs, deu realmente um livramento para Sara. E eles continuaram a jornada. Nós vimos que Abraão, a esposa como Sara, ela tinha uma promessa de ter um filho. Sabemos que Sara, ela era estéril. E nós vimos, irmãs, que Sara, por ter uma beleza, por ser uma mulher muito bonita, lá em 2 Pedro fala que a esposa não deve se preocupar com o seu exterior, mas com o interior do seu coração. Sara foi elogiada por Deus, ali em 2 Pedro 3, do 3 ao 6, como uma mulher mansa e tranquila. Uma mulher que tinha o interior totalmente voltado para o Senhor e ela era totalmente submissa ao seu esposo. É esse tipo de exemplo, de modelo que o Senhor quer para nós. Sara, hoje nós vimos como nós nos procedemos, quando nós brigamos com os nossos esposos. Será que Deus pode também nos elogiar como elogiou Sara? Eu creio que não, irmãs. Eu creio que nós somos muito inquietas, muito ansiosas. Nós não suportamos esperar. Mas louvado seja o Senhor, porque Sara, por ter um espírito manso e tranquilo, nós vimos que isso tipifica um viver totalmente no Espírito, são os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, irmãos, eles saturam a nossa mente, vontade e emoção. Hoje, louvado seja o Senhor, nós temos o Espírito 7 vezes intensificado. Nós podemos invocar o nome do Senhor, nós podemos ler e orar a palavra, nós podemos ruminar a palavra, ter comunhão com o Senhor. Louvado seja o Senhor por essa experiência de Sara, por esse exemplo. Sara saiu de uma cidade rica, Ur dos Caldeus era um lugar rico.
E Sara não era presa às coisas materiais, né? Não era presa, não tinha raízes nas coisas dessa terra. Mas Sara era totalmente voltada para o Senhor, uma mulher de fé. E ela sabia que Deus tinha uma promessa para ela, de dar um filho, porque Sara era estéril. Nós vimos pela palavra, irmãs, que as matriarcas, quase todas elas eram estéreis. E Sara era uma delas. Mas Deus foi trabalhando em Sara, em Abraão, né, trabalhando a sua fé, em fracassos, em derrotas, até que um dia, quando eles já estavam mais maduros, Sara tinha 90 anos, quando ela gerou Isaac. Louvado seja o Senhor por essa promessa, irmãos. Vale a pena a gente confiar nas promessas do Senhor. Porque o Senhor, irmãos, Ele não falha nas suas promessas. E nós precisamos aprender a andar como Sara andou. Ser submissa ao esposo, confiar no Senhor, ser uma mulher de fidelidade, né? Uma mulher tranquila e mansa. Foi a única mulher citada entre os heróis da fé em Hebreus 11:11. Sara foi considerada como essa mulher que era mansa e tranquila, né? Uma mulher que realmente se voltava para o Senhor, uma mulher de fé. Que o Senhor também possa trabalhar isso em nós, no nosso casamento. Irmão, nós precisamos cooperar com os nossos esposos. O Senhor quer trazer o reino dele para essa terra. Que nós sejamos essa que faz a diferença. Sara foi considerada a mãe das nações. Louvado seja o Senhor, que o Senhor também, que nós possamos orar todos os dias, para que o Senhor transforme a nossa vida, porque há um caminho para nós. Ó Senhor Jesus! Amém, amadas. Jesus é o Senhor. Meu nome é Sônia, sou da igreja em Cataguases. Eu gostaria de falar do episódio Mulheres da Bíblia. Todos eu ganhei muito, mas o de Ana me tocou muito, porque a Ana tocou no coração de Deus, fazendo a vontade dele. Porque ela orava querendo que o Senhor fizesse a vontade dela. Mas o Senhor ficou muito tocado quando ela fez um pedido, né, uma oração, com profunda angústia de alma, né, ela orou e pediu ao Senhor que se ele desse um filho varão, e que ela o daria por toda a sua vida. Então, o que nós precisamos hoje é tocar no coração de Deus, que muitas das vezes nós pedimos ao Senhor para fazer a nossa vontade, mas nós queremos mesmo é fazer a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmãs. Jesus é o nosso Senhor. Hoje aqui eu criei coragem para poder fazer um vídeo, né? E para falar sobre as mulheres da Bíblia, né? Que os irmãos têm lá preparado para nós tantas mensagens maravilhosas, e as irmãs prepararam também essas mensagens, né, para as varoas. E eu até anotei aqui o nome de cada mensagem dada, né, sobre Sara, Raabe, Áquisa, Débora, Miriam, mulher de Ló, Ana, Abigail, Esther, Noemi, recentemente Rebeca. Cada uma delas um exemplo para nós, né? E do momento que elas passaram, de como elas reagiram. E hoje é o nosso tempo, é a nossa vez de estar dependendo do Senhor, toda e qualquer decisão, né? Tomando sempre na questão de liderar, mas liderar para fazer a vontade de Deus, né? Tomar a decisão de fazer a vontade do Senhor Jesus, né? Dar o exemplo. Hoje o Senhor requer isso de nós, estarmos dispostas a fazer a vontade do Senhor, andar no Espírito, viver no Espírito, né? Invocar o nome do Senhor Jesus. E cada uma dessas irmãs, né, do passado, que segundo a necessidade do momento que elas passaram, cada uma reagiu positivamente, né, segundo o que era necessário. E o exemplo negativo que temos é também para tomarmos lição, para a gente não cair no mesmo erro. Então o Senhor tem nos guardado de todos os lados, né, nos dado exemplos para que a gente possa avançar, né, segundo a vontade dele, em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, somos companheiras
companheiras na tribulação, na perseverança, em nome de Jesus. Vamos avançar. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Olá, amadas irmãs e amigas. Eu venho compartilhar a porção que eu ganhei muito nessas lições que temos aprendido nesses últimos meses. E a porção que eu quero compartilhar com vocês é a passagem de 1 Samuel 25, 2, que fala sobre uma mulher cheia de prudência, sensata, formosa, diante de uma situação difícil na sua vida. Ela teve que ser precisa nas suas ações para poder livrar a sua casa de ser exterminada. O que eu ganho com essa mulher é que ela teve uma ação de pacificar, né? Ela foi ali uma pacificadora para poder guardar a sua casa, guardar o seu esposo que era um homem duro e maligno. O seu nome era Nabal e o seu nome era, o próprio nome já dizia, Nabal, filho de Belial. Era um homem duro em todo o seu trato. Mas essa mulher, ela não olhou para isso. Ela não olhou para o que o marido dela era. Mas ela teve uma atitude de amor, de pacificar toda essa situação. Ela foi diante do rei Davi, né? E a porção também que me ganha muito é a porção ali que ela, com toda a humildade, ela se inclina diante de Davi, pedindo clemência ali ao rei, né? E essa mulher cheia de Deus, cheia da direção de Deus, ali ela tomou a culpa para si. Ali eu vejo que ela teve uma atitude como a atitude de Jesus, né? Onde ali ele levou a nossa culpa, né? E ela teve esse coração, irmãos, de tomar a culpa para si, para poder livrar toda a sua casa de ser exterminada. Todo varão seria exterminado, mas ela, como uma mulher sábia, sensata, prudente, pacificadora, ela teve essa ação de guardar toda a sua casa. O que eu ganho nessa porção? Eu ganho que nós, como mulheres, esposas, precisamos aprender com essas mulheres sábias, com essas mulheres que é um exemplo para nós, né? A palavra do Senhor tem exemplos positivos e exemplo negativo de mulheres, né? Que possamos aprender com essas lições, a ter atitudes sábias diante das dificuldades que vêm para nós, né? Porque todas nós passamos por situações embaraçosas, situações que não sabemos muitas vezes como vamos agir, o que vamos falar, mas o Senhor, né, nos dê a direção, possamos ser essa mulher, né, que vai diante de Deus, pede a direção de Deus. Irmãs, uma mulher cheia de Deus, cheia da direção de Deus, não tem como ela não tomar atitudes corretas diante das nossas tribulações. Que o Senhor nos dê a graça, irmãos, de na hora certa, das nossas dificuldades, na hora da tribulação, termos a sabedoria e a prudência de tomar as atitudes certas e na hora certa. Jesus é o nosso Senhor. Que a paz do Senhor esteja com cada uma de vocês, com cada uma de nós. Obrigada, Senhor, pela vida da igreja, esse viver maravilhoso que tem nos ensinado, que tem nos direcionado a ser mulheres sábias. Jesus é o nosso Senhor. Beijão, irmã, saudades. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Miriam e Arão falaram contra Moisés por ciúme que tinha, que o Senhor falava só com Moisés. Eu ganhei muito que a gente não tem que ter ciúmes, temos que servir a Deus com o coração limpo. Temos que ser exemplo do Senhor para outras pessoas, saber cuidar um dos outros, para Deus não aborrecer com nós. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Minha amadas, saudades de vocês, irmãs queridas. Eu venho através desse pequeno vídeo passar um pouquinho daquilo que eu ganhei
através do vídeo Mulheres da Bíblia, que fala sobre Ana. O que me chamou a atenção é apenas uma pequena frase que a narradora falou. Ana queria um milagre e o Senhor precisava de um rei. E aquilo me trouxe uma reflexão. Quando a gente quer muito uma coisa, que pra gente é um milagre, ele tem que estar anelado ao que Deus precisa. E juntando isso com o alimento diário dos últimos dias, que tem falado que o Senhor quer preparar ministros da nova aliança, isso me traz uma tremenda revelação, né? Que tudo aquilo que a gente deseja, seja em qual esfera for da nossa vida, aquele desejo muito intenso que a gente tem, que pode ser um milagre, né? Porque é impossível para nós. Porque para Ana era impossível gerar, né? Ela já tinha tentado. Então, às vezes a gente deseja tanto uma coisa que é impossível para nós e pensa, será que isso que a gente tanto quer está de acordo com aquilo que o Senhor quer nos dias de hoje para nós? Né? O Senhor quer gerar em nós ministros da nova aliança. E será que esse pedido está de acordo com o propósito do Senhor? Né? E muito mais do que pensar, muito mais do que questionar, é que Deus precisa achar lugar em nós. Né? Se eu quero um milagre em determinada área, o Senhor, ele quer um jeito, ele quer arranjar um jeito do propósito dele caber dentro daquele pedido, dentro daquele milagre. Né? Naquela época havia duas necessidades, uma de Ana e uma do Senhor. Assim é para a nossa vida hoje, amadas. Que nós possamos refletir sobre essa questão. Eu quero um milagre, mas Deus quer um ministro. Um beijo. Amém, irmãs. Hoje eu vou compartilhar com as irmãs um pouquinho da experiência de Miriam. Miriam é a irmã mais velha de Moisés e ela foi usada pelo Senhor desde muito jovem, né? Lá em Êxodo 2, relata para nós a experiência de quando o seu irmão Moisés nasceu. O povo hebreu se encontrava no Egito, né? E Faraó tinha mandado uma ordem de matar todos os hebreus meninos que nascessem. E quando Moisés nasceu, sua mãe, né, por sentir do Senhor que Moisés era especial, fala que ela viu que ele era muito formoso, o menino, ela o colocou num cesto e deixou, né, esse cesto no rio Nilo. E o Senhor permitiu que a filha de Faraó estivesse se banhando e achasse o menino, né? E Miriam acompanhou o bebê por todo esse caminho e foi logo até a filha de Faraó e deu para ela uma ideia de que uma criada hebreia pudesse criar um menino, né, e cuidar dele, amamentá-lo e cuidar dele até certa idade. E essa criada hebreia era justamente sua mãe, Joquebede. Então a gente vê ali o quanto Miriam foi importante para salvar a vida de Moisés, né? E para também fazer com que ele fosse educado por uma hebreia, pela sua mãe, que infundiu nele, nós cremos, né? A palavra de Deus, quem ele era, o Deus que ele servia, né? Então Miriam já foi ali importante desde muito nova. Na segunda experiência que a gente vê de Miriam na palavra, é lá em Êxodo 15, do 20 ao 21, o povo de Deus tinha acabado de passar, né, no Mar Vermelho, e Miriam lidera ali um louvor, né, ao Senhor, de agradecimento pelo Senhor ter feito esse milagre de abrir o Mar Vermelho, né? E ali fala que Miriam era uma profetisa e através dela, né, do seu louvor, todas as mulheres também foram louvar ao Senhor. Então, irmãs, o Senhor deu um dom para cada uma de nós, né? E se nós exercitarmos o nosso espírito e servirmos ao Senhor, exercitarmos esse dom que o Senhor nos deu, nós podemos encorajar outras. Ó Senhor Jesus! E a outra experiência, irmãs, que nós vemos de Miriam já não é tão positiva, né? Lá em Números 12, fala da experiência de rebeldia de Miriam e Arão. Moisés tinha tomado por esposa uma mulher cuxita, que não era hebreia, né? Então, os dois se indignaram com isso e estavam conversando sobre essa indignação. E Números 12, 2 fala para nós assim: e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Então, irmãs, isso mostra que o que estava no coração deles não era só a insatisfação com Moisés ter se casado com uma mulher cuxita, mas era uma insatisfação, né, pelo fato do Senhor estar usando Moisés como profeta. Ou seja, eles questionaram, irmãs, a escolha de Deus. A outra experiência, irmãs, que nós vemos de Miriam já não é tão positiva, né? Lá em Números 12 fala
da experiência de rebeldia de Miriam e Arão. Moisés tinha tomado por esposa uma mulher cuxita, que não era hebreia, né? Então, os dois se indignaram com isso e estavam conversando sobre essa indignação. E Números 12:2 fala para nós assim: e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Então, irmãs, isso mostra que o que estava no coração deles não era só a insatisfação com Moisés ter se casado com uma mulher cuxita, mas era uma insatisfação, né, pelo fato do Senhor estar usando Moisés como profeta. Ou seja, eles questionaram, irmãs, a escolha de Deus, né? Então, como que isso foi sério? Como foi um pecado sério, né? Naquele livro A Genuína Autoridade de Submissão, da editora, o irmão Dong fala para nós que a rebeldia é um dos pecados que mais ofendem o coração de Deus, né? E fala aqui que o Senhor ouviu. Então, na mesma hora, o Senhor já começou a tomar providências e acabou que Miriam se encontrou leprosa, né? E essa lepra, o irmão Dong fala para nós que mostra o que estava dentro do interior de Miriam, né? Em Jeremias 17:9 fala assim para nós: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas às vezes a gente pensa que nós conhecemos o nosso coração, mas o nosso coração é desesperadamente corrupto. E isso foi mostrado pela lepra que estava dentro do coração de Miriam, né? E então, irmãs, se há uma insatisfação no nosso coração, se algo surge dentro de nós que nós vimos que não provém do Senhor, nós não podemos cultivar isso, né? E muito menos externalizar, que foi o que Miriam fez, falar com outras pessoas, cultivar esse pecado, porque isso se torna rebeldia, né? Diante da obra do Senhor, diante do Senhor, dos líderes que o Senhor estabeleceu, das autoridades que o Senhor estabeleceu. Então nós precisamos ser sábias, né, irmãs? E se algo surgir no nosso coração, nós precisamos correr e tratar e limpar, porque o nosso coração é enganoso, né? Mas graças ao Senhor, o Senhor hoje pode nos limpar, né? E então, irmãs, o que isso ocasionou foi que Miriam teve que ficar 7 dias fora do arraial, né, impedindo que o povo pudesse prosseguir. Então, irmãs, que nós sejamos sábias, né, que o Senhor nos livre da rebeldia, que o Senhor nos livre de um coração insatisfeito, né, e que se caso aconteça, irmãs, que nós possamos não cultivar isso dentro de nós, porque isso pode parar e atrasar a obra do Senhor, né, mas que pelo contrário, nós possamos ser usadas para encorajar outras. Amém. Amém, irmãs. Jesus é o nosso Senhor. Quanta saudade de vocês, amadas. Irmãs, eu venho também, através desse vídeo, compartilhar com vocês o que eu ganhei ali com os vídeos das mulheres da Bíblia. E o que me chamou a atenção ali, amadas, foi o pedido de Axa a seu pai, né, para que lhe desse água, para que transformar, né, a terra que ele lhe havia dado, aquela terra seca, em terra que frutificasse. Assim também somos nós, né, amadas? Nós sabemos, né, que sem Deus nós não somos nada, nós não temos poder para nada, nós não servimos para nada, nós somos comparados como uma terra seca, mas que ao receber, né, o Espírito Santo, o Senhor Jesus no nosso coração, né, Ele fez a transformação, né, Ele nos curou, nos libertou, né, e nos concedeu vida em abundância, vida, né, e essa vida, né, que ela seja levada para outras pessoas. E em meio a tantos problemas que nós estamos vivenciando, essa pandemia, aonde nós não podemos estar, né, junto com os irmãos na casa do Senhor, mas o Senhor tem nos suprido, né? Toda vez que nós invocamos o nome dEle, Ele vem e nos enche de paz e de alegria, né, amadas? E nós, né, podemos crer nessa maravilha, que é o nome do Senhor Jesus, né, que é essa água purificadora, né, que nos alimenta, que nos sacia, né, através ali do alimento diário, através da Bíblia. E nós podemos ver também através das lives, dos compartilhar dos irmãos, né, a presença do Espírito Santo falando conosco no nosso coração. Né? Um beijo para todas e Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Nós, né, irmãs, Ministério das Irmãs, tivemos um encargo, né, de estar falando das mulheres da Bíblia, né? Várias mulheres e quais as escolhas que elas fizeram.
como Ana, Sara, Débora, né, Esther, e a Bíblia fala, né, de cada uma delas. E hoje o meu encargo é falar da mulher de Ló. Mas por que fala mulher de Ló, né? O nome dela não é citado na Bíblia, porque ela fez uma escolha que não agradou o Senhor. E as outras, né, como Ana, Sara, e entre outras, né, Maria, elas tiveram uma escolha que agradou o Senhor, né? E a respeito da mulher de Ló, eu vou falar um pouco dela. Eles viviam, né, ela com sua esposa e suas filhas, viviam numa cidade chamada Sodoma e Gomorra, mas era uma cidade que havia muita maldade, onde as pessoas faziam coisas que não agradavam ao Senhor. E isso entristecia o coração de Deus. Foi até então que Deus decidiu, né, destruir aquela cidade. Mas aí Deus falou que quando Ló estivesse saindo da cidade, mas com sua esposa e suas filhas, não eram para olhar para trás, porque o Senhor estava tirando eles daquela cidade. E no momento que estavam saindo, né, a mulher de Ló olhou para trás, onde virou estátua de sal. E isso nós temos uma advertência, né, a tirar disso, né, que o Senhor nos tirou do mundo, nos separou para viver uma vida para Ele, e Ele quer que a gente avance cada dia mais com o Senhor no viver da igreja, não olhar para trás, não olhar para as coisas do mundo. E nós, como mulheres, né, do Senhor, temos que pedir a cada dia sabedoria de Deus para edificar a nossa casa, edificar o nosso marido, edificar os nossos filhos, e não incentivá-los a olhar para trás, né? Um exemplo, né, eu tomo disso, é como, vamos supor, né, o marido quer ir para a reunião e a gente, não vamos não, porque está fazendo frio, vai chover, ou o esposo quer ir para as conferências e a gente sempre jogando para trás, né? E isso não agrada o coração de Deus. Mas temos que ter sabedoria e prosseguir com o Senhor, né? Olhando firmemente para frente, né? E incentivar tanto o marido como os filhos, né, a prosseguir mais com o Senhor, porque isso é salvação para nós, para o nosso marido, para os nossos filhos e para a nossa casa e para o viver da igreja. Amém, né? Essa é a lição que eu tive dessa história, né? Prosseguir, olhar firmemente para o alvo, esquecer as coisas que para trás ficaram e avançar com o Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãs. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, porque por essa série Mulheres da Bíblia, eu tive a oportunidade, mais uma vez, de desfrutar com a minha filha, mais uma vez, né, da Palavra do Senhor. Eu gostaria de agradecer, né, as irmãs do Instituto Vida para Todos, por essa oportunidade que nós tivemos juntas de receber a Palavra do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês, não de uma mulher específica, mas de um pouquinho de cada uma delas, um ponto forte de cada uma delas, ou de algumas delas. Como em Ana, que ela creu, né, nas promessas do Senhor. Também de Raabe, que ela não olhou para suas origens, mas ela simplesmente creu apenas de ouvir falar de Deus. Miriam, que ela foi uma líder, né, no ministério de louvor. Olha como é importante, né? Miriam, ela foi uma líder, simplesmente ela liderou as outras mulheres da sua época. Olha que importância isso tem na nossa vida, né? Ana, ela se voltou ao Senhor em oração. Isso a gente tem que tomar na nossa vida em todos os dias. Orar, apenas orar. Abigail, ela protegeu a sua casa contra o pecado. Nós também podemos ter essa força, né? E agir dentro da nossa casa e também proteger a nossa casa contra o pecado. Nós com essa série nós podemos ganhar muito e ver que em cada uma dessas mulheres da Bíblia
elas trazem pontos muito importantes para nós. E isso tem sido de muita importância para mim na minha vida, no meu viver. Eu tenho realmente ganhado muito. E aí, agora a Alice vai falar um pouquinho também do que ela tem ganhado em assistir comigo todas as palavras que a gente tem visto. Amém, irmãs. Eu queria falar sobre Esther. Ela podia ter negado o pedido de Mordecai, mas ela obedeceu ele. E ela foi lá falar com o rei Assuero. E mesmo sendo perigoso, ela foi. E mesmo depois, quando ela já estava salva, que ela sabia que não ia morrer, ela ainda pediu ao rei para salvar o seu povo. Amém, irmãs. Tchau. Amém, irmãs. Jesus é o nosso Senhor. Quero dizer para as irmãs que eu estou com muita saudade das irmãs, das nossas reuniões, de estar, com as irmãs. Ó Senhor Jesus. E quero também dizer, irmãs, que o Senhor está cuidando de nós, assim como Ele cuidou de Noemi. Quero compartilhar aqui um pouquinho, da história de Noemi. Eu ganhei muito com ela. Noemi, de uma mulher amaldiçoada para uma mulher regenerada. Noemi, apesar dela ter passado várias situações adversas, ela não perdeu a sua fé. Ela não deixou de dar seu testemunho. Ela não deixou de orar pelas pessoas, por suas noras. E com essa força, esse testemunho que ela deu, ela conseguiu ganhar a sua nora Ruth. A sua nora Ruth foi capaz de deixar todo o seu povo, sua mãe, seu pai para trás, para seguir Noemi, por causa do seu testemunho. Noemi orou, Noemi cuidou. Assim também devemos ser nós. Nós devemos ser, irmãs, mulheres que oram, mulheres que cuidam. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê um amor, como um amor incondicional, um amor ágape para estar cuidando das irmãs. Que possamos ser boas conselheiras. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar esse coração. Ó Senhor Jesus, sabemos que as tribulações elas vêm, mas que possamos dar testemunho passando por elas, irmãs, porque o Senhor não nos abandona. As pessoas de fora ficam nos observando, como cristãos, como que vamos passar por situações adversas. E é aí que damos nosso testemunho, porque nós cremos que o Senhor está conosco, que o Senhor está passando conosco. Então, que possamos ter esse coração como de Noemi. Ó Senhor Jesus, que possamos dar o testemunho de nosso Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. É isso que eu tenho para dizer para irmãs. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãs. Jesus é o Senhor. Estou aqui para poder compartilhar a experiência de Axa, filha de Caleb. Essa jovem, ousada e perseverante, ao se casar, recebeu um presente do seu pai, uma herança nada agradável à primeira vista, o deserto do Negueb. Irmãs, quando ela recebeu aquela terra, ela não rejeitou, mas ela logo pensou em uma forma de adornar, deixar aquele lugar lindo e maravilhoso como qualquer terra fértil. Para isso, ela sabia quem poderia ajudar, e era o seu pai. Ela foi até ele e pediu fontes, e o seu pai Caleb, tão generoso, deu para ela fontes superiores e inferiores. O Salmo 126 retrata o que essas fontes fizeram no deserto do Negueb. Até hoje o Negueb não é um deserto comum, mas é um lugar onde na época das chuvas as fontes elas permeiam aquela terra e tornam aquela terra frutífera, florida, um lugar totalmente agradável aos olhos. Irmãs, o que nós temos feito com os desertos que o Senhor manda para nós? Não são aquelas situações que a gente comete os erros e a gente tem que sofrer por isso, mas são desertos e situações que o Senhor manda para nos aperfeiçoar.
Assim como Axa, eu não quero olhar para situações de desertos, as situações áridas, com desespero, querendo desanimar. Mas eu quero que por meio do meu espírito, lá em João 7, 37 e 38 fala, né, que quem crê no Senhor, do seu interior fluem rios de água viva. Por meio do meu espírito, eu quero adornar toda a terra seca, não só na minha vida, mas na vida das pessoas ao meu redor. Ó Senhor Jesus, irmãs, o Senhor, por meio da sua morte, adentrou o véu. E hoje nós temos livre acesso à presença do nosso Pai. Com intrepidez a gente pode pedir a Ele tudo o que nós precisamos. Amadas irmãs, não vamos desistir diante dos desertos, mas vamos olhar para Ele e por meio do nosso espírito adornar toda a terra árida, não só nossa, mas as pessoas ao nosso redor. Ó Senhor Jesus, e lá no Salmo 126 fala que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Irmãs, diante das situações adversas, vamos clamar ao Senhor para que Ele restaure a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E certamente nosso papai vai nos ouvir e vai mudar a nossa situação. Não vamos desanimar, mas vamos perseverar. Jesus é o Senhor.